Fale sobre você. Essa é uma daquelas questões que em muitos casos, muitos mesmos, deixam os candidatos assustados. Nesse vídeo, a gente vai aprender como dar a resposta mais adequada para essa questão. Então fica com a gente aqui que a gente vai resolver esse imbróglio da melhor maneira possível. Bem, geralmente quando a gente está em um processo seletivo, algumas questões são tradicionais, certo? Ou seja, elas irão aparecer no processo seletivo. A questão "fale sobre você" é uma das questões que certamente aparecerá em 100% dos casos. Se você participar de 10 entrevistas, em 10 entrevistas vai ter a questão "fale sobre você". Às vezes, essa questão ela vem com uma outra roupagem. Uma outra roupagem como, professor? Em vez de dizer "fale sobre você", a gente diz: alguém gostaria de se apresentar? Você gostaria de iniciar o processo seletivo? Fale sobre você. Qual motivo traz você à nossa empresa na data de hoje? Essas são algumas das possibilidades, ou seja, das maneiras que a pergunta "fale sobre você" aparece nos processos seletivos. Então, ela é o que a gente vai chamar de uma questão central para que você seja bem-sucedido. Uma outra coisa também, a tom de advertência. Se você não for bem nessa primeira questão, poderá ocorrer que todo o seu processo seletivo fique comprometido. Você já ouviu que a primeira impressão é a que fica. Então é o seu primeiro momento, sua primeira oportunidade, frente a frente com o entrevistador ou entrevistadora. Então, você fazer uma boa apresentação é assim indispensável, sine qua non, certo? Mas professor, qual modelo ou qual roteiro eu deveria utilizar nessa questão? Eu tenho algumas sugestões. Sinceramente, não existe uma resposta pronta, ou seja, o modelo chave e fechadura. Eu tenho uma fechadura, eu tenho uma chave. A gente pega a chave e coloca nessa fechadura. Essa resposta ela não existe. E se alguém estiver lidando, tem um problema. Mas existem técnicas, métodos e principalmente uma coisa que eu gosto de chamar de organização mental para responder de maneira adequada essa questão. A começar por, primeira coisa no momento da apresentação, na questão "fale sobre vocês". Em muitos casos, o candidato, ele, acreditem, não conhece o seu currículo. Candidato, candidata que está assistindo esse vídeo nesse momento, você precisa conhecer o seu currículo. Professor, eu conheço. E se eu perguntar a você quais foram as suas últimas experiências profissionais? Você saberia dizer? Sim, que maravilha. Quais foram os últimos cursos que você realizou? Você saberia dizer? Sim, maravilha. Se você não souber, tem um problema. Eu já participei de alguns processos seletivos, né, na figura de selecionador, que simplesmente tinha alguns cursos do candidato do currículo que ele disse: eu tinha esquecido o que eu tinha feito. Para você ter esquecido que passou por uma formação, é porque dos dois, ou essa formação ela não lhe desafiou o suficiente, ou talvez você nem tenha feito ela. Então, não deixe essa dúvida na cabeça do selecionador. Modelo para você se apresentar: nome mais sobrenome, idade, se preferir dizer, formação acadêmica, ou seja, até onde você já estudou, experiência profissional, o que você espera da função, certo? E o porquê você está ali. Você precisa entregar isso no modelo com uma organização mental, certo? Com estrutura, início, meio e fim, certo? Por exemplo, eu vou me apresentar no processo seletivo. Meu nome é Jardiel Moura, certo? Eu tenho 31 anos. Minha formação acadêmica, eu sou bacharel em administração de empresas, especialista em planejamento e gestão organizacional pela Universidade de Pernambuco, mestre em administração de empresas pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Bem, professor, e como eu devo me apresentar? Vamos seguir uma estrutura, certo? Nome mais sobrenome,
idade, se você desejar, formação acadêmica, experiência profissional e o que você espera da oportunidade. A exemplo, vamos pensar em João Miranda. Meu nome é João Miranda, eu tenho 19 anos. Minha formação acadêmica, eu tenho o ensino médio completo e o curso técnico em administração. Minha experiência profissional, eu estou em busca do meu primeiro emprego e enxergo nessa oportunidade profissional uma grande possibilidade de iniciar minha carreira da melhor maneira possível. Sou uma pessoa que tenho disponibilidade, certo? Vontade de aprender e principalmente paixão por aquilo que eu faço. Preciso de uma oportunidade profissional para poder dar um start na minha carreira. Essa é uma das maneiras de você se apresentar. Certo? Professor, mas eu sou uma pessoa mais bem formada. Eu sou uma pessoa que já tenho experiências profissionais, já tenho graduação, pós-graduação. Você segue o mesmo roteiro, no entanto, de maneira muito mais acrescida. Por exemplo, meu nome é Cláudia Miranda, certo? Eu tenho 35 anos. Minha formação acadêmica, eu tenho graduação em pedagogia, licenciatura em pedagogia, sou especialista em psicopedagogia, tenho mestrado em educação, minha experiência profissional, trabalhei já, por exemplo, na Secretaria de Educação, atualmente sou professora na Universidade X, ou no curso X, ou no Colégio X, e espero dessa oportunidade profissional o melhor espaço para que eu possa me desenvolver. Imagine que essa estrutura que eu estou passando para você é simplesmente um roteiro. Esse roteiro, ele precisa ser adicionado. O complemento, ou seja, aquilo que é adicionado, são as suas formações, onde você estudou, onde você trabalhou, para que fique de maneira mais robusta possível. No entanto, eu tenho algumas recomendações. A sua apresentação, ela não pode ser rápida demais. Vai se apresentar e simplesmente demora 11 segundos, 20 segundos. Professor Jardiel, qual é o tempo ideal? Não tem um tempo ideal, mas o ideal, ao meu ver, com as minhas lentes, é que seja pelo menos 1 minuto, ou próximo de 1 minuto, 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos, lá 1 minuto e meio, não mais do que isso. 1 minuto eu penso ser o tempo ideal. Também você não pode fazer uma apresentação de 10 minutos, né? Porque não é um seminário. Você também, professor, mas meu currículo é muito rico, eu tenho muitas formações. Tente compactar isso dentro do que a vaga pede. E faça uma apresentação não muito curta, nem muito longa, certo? Apresentações longas, muitas vezes, acaba consumindo o tempo da apresentação e você poderá fazer com que o entrevistador, certo? Que tem, por exemplo, tempo para entrevistar você de 20 minutos, 25 minutos. Se você consumir 10 minutos da sua apresentação, talvez ele não faça todas as perguntas que ele deveria fazer e isso de alguma maneira poderá prejudicar você. Outra coisa muito importante, para pelo menos metade das seleções que a gente realiza aqui, as pessoas acabam misturando o objetivo. A seleção está selecionando você. Quando eu chego para você e digo se apresente ou fale sobre você, eu estou querendo ouvir sobre você. Não sobre seu pai, não sobre sua mãe, não, mas a minha irmã fez tal coisa. Lembre-se, caro candidato ou candidata, estamos falando sobre você, não sobre outras pessoas. 3. Espero ter ajudado vocês. Não existe uma resposta encapsulada para que a gente pudesse entregar aqui, mas existe uma estrutura. A melhor maneira de você responder a pergunta fale sobre você é você caminhando sobre o seu currículo, apresentando, fazendo uma análise sintética dele. E a minha recomendação é nome mais sobrenome, para dar um nível de seriedade, certo? Idade, se você desejar contar. Formação acadêmica, ou seja, até onde você já estudou. Experiência profissional, sempre organizando elas da mais atual para a mais antiga. Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos por aqui. Saudações e abraço forte.